Ministério Público. Qual seria a importância prática do Ministério Público do Trabalho? O Ministério Público do Trabalho, ele atua especialmente para a coletividade de trabalhadores. Então, a gente não atua em casos individuais, em caso em que essa pessoa teria que procurar um advogado, né? Mas o Ministério Público atua na coletividade, em direitos difusos, coletivos. Quando, por exemplo, chega uma denúncia de que em determinada empresa está acontecendo irregularidades. Então, falta de pagamento de salário, FGTS, meio ambiente do trabalho. Então, a gente vai atuar naquela empresa para que ela regularize como um todo, né? Que atinja todos os seus funcionários. Essas são as irregularidades genéricas, mas também nossa atribuição alcança a inserção de deficiente físico no mercado de trabalho, combate ao trabalho infantil, né, trabalho escravo. A gente atua também no trabalho portuário. Tem diversas frentes que o Ministério Público do Trabalho atua. E pode ser através do recebimento de denúncias, pode ser anônima e a gente começa a fazer investigação, ou mesmo de ofício, quando a gente toma conhecimento, né, de uma situação. Certo. O Estatuto da Advocacia diz que não tem grau de hierarquia entre advogado, o promotor, o Ministério Público e os juízes. Isso é respeitado na prática do Tribunal do Trabalho? Eu acho que sim. Na verdade, eu não diria hierarquia, eu diria que são atribuições diferentes. Então, cada um tem que ser respeitado dentro da sua atribuição, né? Existem as formalidades, como nós mesmos nos referimos ao juiz como excelência, etc. Mas o advogado ele tem que cumprir o papel dele, que é um, nós cumprimos outro e o judiciário cumpre outro, né? Não tem hierarquia, mas há atribuições diferentes. Cada um tem seu poder de atuação. Existem dificuldades, impedimentos do trabalho do Ministério Público do Trabalho hoje, que se tiverem assim, quais seriam os principais? Dificuldades? Uhum. Bom, eu diria que as dificuldades é que o Ministério Público do Trabalho vem sendo conhecido de um tempo para cá. Antes ele não era tão conhecido, então agora a gente está tendo um poder maior, né, de atuação. As empresas que a gente investiga, muitas vezes a gente precisa provar o que a gente vê, né, o que é denunciado. Então, essa questão de conseguir as provas para que se possa entrar com uma ação judicial, porque a gente pode atuar de forma administrativa perante a empresa para regularizar aquilo por meio de um termo de ajuste de conduta ou entrar com uma ação civil pública. Aí, para qualquer atuação, a gente precisa das provas. Eu diria que essa é a parte mais difícil de você realmente fazer um conjunto probatório eficiente, né, perante as empresas. Bom, e na carreira do Ministério Público, o profissional de direito que quiser seguir, quais serão as principais características para que ele não venha e se sinta frustrado? Bom, eu acho que tem que ter muito claro as atribuições de cada órgão. Que às vezes a pessoa faz concurso como se fossem, né, as mesmas atribuições. O Ministério Público não advoga, então ele não tem essa questão da advocacia, de argumentar, né? O Ministério Público é investigação, é basicamente investigação. Ele não é aquela, ele tem que ser, na verdade, muitas vezes imparcial. Né? A gente não pode ser nem a favor do empregador, nem a favor do empregado. É a favor da aplicação das leis trabalhistas, né? De forma isenta, diferente do advogado que vai defender necessariamente um ponto. Então, o Ministério Público investiga, né, e defende a lei trabalhista. Muitas vezes, quando a gente atua como fiscal da lei, acompanhando um processo. E muitas vezes a gente se posiciona a favor do empregador, outras vezes a favor do empregado, dependendo de como esteja sendo aplicado o direito, né, naquele caso. Então, é uma atuação muito imparcial, né, e diferente do juiz. O juiz ele tem o poder de decisão, ele vai decidir aquele caso concreto. O Ministério Público não, ele investiga, ele vai entrar como parte, né, ou como fiscal da lei. Então, é bom cada aluno de direito conhecer o órgão, conhecer, de repente fazer um estágio em cada atribuição para que não ocorra, né, uma idealização de uma coisa que não é depois. Certo. E qual seria uma mensagem de incentivo que você deixaria para quem quer seguir na carreira do Ministério Público? Bom, quem quer seguir na carreira do Ministério Público, primeiro tem que estudar muito, né, e não pode desistir. É difícil a pessoa passar de primeira ou passar depois de um ano de formado, então tem que criar uma base de estudo, de conhecimento, e se for isso que a pessoa quer mesmo, tem que insistir. Faz um, faz dois, no final se torna uma prova de resistência, né?
E tem que também saber uma coisa importante, no início a gente fica alguns anos no interior, que eu achei mais difícil do que estudar para o concurso. Então a gente tem que ter essa noção da prática, né? Que você vai passar por momentos difíceis, por dificuldades, mas que depois compensa muito, né? Com a realização do seu trabalho, e depois que você realmente se estabiliza na carreira, vale muito a pena. Tem que pensar nisso e estudar. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Bom, espero poder ver o trabalho do Ministério Público sempre. E, se Deus quiser, quem sabe um dia estar por aqui. Estamos por aqui. Espero que tenha ajudado, estamos à disposição. Tá bom. Obrigado.